Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia. O tema da nossa campanha. Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Deus que pode. Aleluia. Seu capítulo 3. E já abre também lá em 2 Samuel, amém? Capítulo 6. Muito difícil. Deixa aberto aí. Para a gente ver aqui, José. Amém? É com muito louvor e temor, né? Que a gente está aqui. Eu confesso aos irmãos que não tem sido fácil estes dias para mim. Hoje mesmo eu ia mandar uma mensagem para o nosso pastor, porque eu estava um pouco meio que atrasado. Né? E o Senhor falou no meu coração, não manda não. Muitas das vezes a gente quer expressar algumas coisas que nós estamos sentindo, né? Mas o Senhor, Ele é aquele que segura em nossas mãos e Ele diz, não é o momento. Deus pode. E eu tenho vivido um momento difícil na minha vida. E quando o pastor nos escalou para estar aqui na noite desse dia, né? E queria estar, acho que era semana passada, ontem, sei lá em Ebenezer, né? Acho que pela misericórdia eu consegui adiar, né? Mas eu fiquei hoje o dia todo, né? Pô, mas já está agendado, eu sei. Mas tem uma correria e eu não funciono assim, irmãos. Eu funciono mais próximo. E calhou de hoje, eu falei, vou tirar o dia, né? Para ficar em casa, me consagrando. Irmãos, e aconteceu várias coisas. É assim E mesmo. eu confesso aos irmãos que eu só fui poder assim, sentar, ali, não que eu tinha lido, né? Mas mergulhar naquilo que eu queria falar aqui na noite desse dia, que era por volta aí de 6 horas. Meu Deus. Mas o Senhor falou comigo assim, não é aquilo que está dentro do seu coração, é aquilo que vem de mim. Aleluia. Amém? Aleluia. Os irmãos possam ficar ligados, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler primeiro lá em Samuel. 2 Samuel, amém? Diz assim, verso 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor à terra. Deus foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros e cevada. Davi estava com toda a sua força diante do Senhor, e estava Davi cingido de efode de linho. Assim subiu, levaram Davi e todo o Israel a arca do Senhor, com júbilo e com som dos tambores. João 3, verso 30, que diz, todos juntos, vamos ler? 3, 1, 2, 3. É necessário que ele cresça e ele diminua. Você pode colocar a sua Bíblia no seu assento? Vamos juntos dar uma forte e linda salva de palmas ao Senhor? Mais forte. Mais forte. Ele é digno de toda honra. Amém? Você senta aí, igreja, dando glória. Quando nós vamos
para o texto. Ô Pai. Deixa eu abrir aqui minha porta. Quando nós vamos analisar as Escrituras, nós vamos ver que a história vai narrar que a arca, ela foi tomada pelos filisteus. E ela ficou um período em posse deles. Mas como nós lemos, a arca, ela chegou até o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que durante 20 anos, a arca, ela ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E quando nós vamos ver um pouco sobre o que a Bíblia vai falar a respeito desse homem, nós não vamos encontrar muita coisa. Mas quando nós vamos ver o verso que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que a arca, ela ficou por 3 meses na casa de Obed-Edom. Algumas pessoas, que vão ministrar a palavra do Senhor, algumas delas, elas vão aplicar em suas mensagens alguma coisa que vai dizer sobre a vida desses homens e vão fazer algum tipo de comparação. Algumas pessoas, elas têm a ênfase de dizer que Abinadab é aquele exemplo do mau crente. Outras vão querer dizer que já Obed-Edom é um exemplo a ser seguido. Mas quando nós vamos analisar a Escritura, a Bíblia não vai dizer o que aconteceu na casa de Abinadab. Quando nós vamos procurar textos, contexto, vamos estudar sobre o assunto, o que nós vamos encontrar saber é que, no período em que a arca esteve na casa de Abinadab, o povo de Deus, eles não estavam passando por um momento espiritual muito bom. A Bíblia vai dizer que eles estavam em uma crise espiritual e moral. Já quando nós vamos ler o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver a Bíblia dando ênfase a um acontecimento dentro da casa de Obed-Edom. Mas por que nós não vamos ver as Escrituras narrar o que aconteceu de fato na casa de Abinadab? Nota-se que quando nós lemos, nós vamos ver que por causa do acontecimento da casa de Obed-Edom, a Bíblia vai dizer que soou novamente no coração de Davi o desejo de trazer a arca da aliança para a cidade de Davi, para Jerusalém. Mas quando nós vamos analisar, nós vamos perceber que se a Bíblia não narrou o que aconteceu de fato na casa de Abinadab, é porque, pastor Robson, de fato, o que aconteceu lá não foi importante para impactar vidas, ou até mesmo eu e você no dia de hoje. Porque a Bíblia ela vai dar ênfase àquilo que de fato ela vem ressaltar o poderio de Deus, ou a manifestação de Deus através do seu povo, para com o seu povo. E quando nós vamos ver que Davi gera no seu coração o desejo de trazer novamente, mas por que novamente? Porque as Escrituras vai dizer que Davi ele tentou trazer a arca da aliança, só que ele quis trazer da maneira dele, do modo dele, da forma dele. Já viu como nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? E muitas das vezes nós quebramos a cara? Não dá certo. Não adianta. Se nós não colocarmos Deus na frente, a soberania dele, o desejo dele, o querer dele, não vai surgir efeito. E é por muitas das vezes que nós olhamos para as nossas vidas e nós vemos ela do jeito que está, do jeito que nós nos encontramos agora. Porque nós temos dificuldade de entender
que Deus, Ele não faz as coisas porque eu anseio em realizar, mas Ele faz tudo debaixo de um propósito. É verdade. E quando nós vamos ver que Davi, depois de alguns esforços, ele consegue trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Davi, ele pensa consigo mesmo: poxa, se eu moro e sou abençoado por esse Deus, moro em um palácio, por que a Arca da Aliança vai ficar em uma cabana, em uma tenda? E a Bíblia vai dizer que Davi gera no seu coração o desejo de criar, um lugar especial, específico, para que fosse posto a Arca da Aliança. Verdade. Mas quando nós vamos ver essa atitude, nós vamos ver que aí tem uma diferença daquele que de fato entende quem é Deus na sua vida. Porque Davi, como rei, ele poderia ter vários tipos de atitude, como eu e você temos nos dias de hoje, mediante a uma responsabilidade ou algo que o Senhor confiou em nossas mãos. Muitas das vezes nós pensamos em nós mesmos e queremos realizar coisas que vêm nos beneficiar. Mas Davi, nesse texto, ele vai querer beneficiar a vontade de Deus. E é por isso que, quando ele consegue trazer a arca, a Bíblia vai dizer que ele se alegra. Ele se alegra tanto ao ponto de dançar. E a Bíblia vai dizer que ele foi questionado por alguns dentro da sua casa. Mas que isso também vai nos trazer a ilusão, vai nos remeter ao texto que nós lemos no verso 30 de João. Porque quando nós vamos ver o texto e analisar, não é simplesmente uma frase de João. João, o escritor, narrando os acontecimentos da vida de João, o Batista. Porque quando nós vamos ver o texto, João, o Batista, ele não era qualquer um. Ele não era qualquer pessoa. E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. Nesse mesmo livro. No seu capítulo 1. Olha o que diz o verso 6. Do capítulo 1 de João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome é João. Quando nós vamos analisar a vida de João, o surgimento de João no cenário, nós vamos ver que tudo começa, isso lá quando o seu pai foi ao templo. E quando ele estava no templo, a Bíblia vai dizer que uma figura angelical aparece ao lado direito, onde ele estava queimando incenso. E a Bíblia vai dizer que o povo estava orando lá fora. Mas eles pensavam que eles saíram de lá com uma revelação para eles, e eles estavam com os seus corações ansiosos. Mas o texto vai dizer que ele demora um tempo, porque ele estava dialogando com esse ser. E a Bíblia é engraçado que a Bíblia vai dizer que esse ser, ele se apresenta para Zacarias. Zacarias. E ele vai revelar algo para Zacarias que estava dentro do seu coração. E a Bíblia vai dizer que esse anjo, ele diz que o Senhor ouviu as orações dele. E diz para ele que ele seria pai. Já viu quando o Senhor, ele nos aparece ou ele envia alguém diante de nós que nos entrega uma revelação? Ou alguém que nos entrega uma profecia? Ou até mesmo na sua palavra revelada, Deus fala conosco que fará algo na nossa vida, ou através de alguém para com a nossa vida. E muitas das vezes, quando nós não estamos dando credibilidade ao nosso comportamento, é igual de Zacarias. Começamos a dar desculpa para receber aquilo que Deus tem como bênção a nos oferecer. E começamos muitas das vezes a deixar de lado
a deixar que não flua a vontade de Deus, o manifestar dele sobre a nossa vida. E deixamos de ser testemunha viva daquilo que Deus fez e realiza através da nossa vida. Porque o desejo de Deus, irmãos, não é que nós venhamos simplesmente estar diante da sua presença sem que nada aconteça através da nossa vida. A Bíblia vai dizer que Deus, ele determina que o anjo vá até Zacarias e diz, profetiza para ele que ele vai ser pai. E a Bíblia vai dizer que no decorrer do tempo, Isabel, ela fica grávida. E as pessoas que estão ao seu redor, eles ficam numa expectativa muito grande, porque eles entenderam que era algo diferente. Porque olha o que o texto vai dizer. Deixa eu ler junto com vocês. Oh, aleluia. Lucas no verso 14 diz assim. Aleluia. Verso 13, vou ler. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante de quem? Acompanha comigo, irmãos. Aleluia. Porque será grande diante de quem? Deus, o Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito. Já desde o ventre sua mãe. Então havia uma expectativa muito grande das pessoas que estavam ao redor daquela família. E eles sabiam que Zacarias e Isabel já eram avançados de idade. E eles sabiam que foi por uma visitação do anjo que Isabel estava grávida. E quero conjecturar eu aqui que correria na cabeça daquele povo de que, com a fala do verso 6 que nós lemos, do capítulo 1, dá-se a entender que um homem enviado por Deus. Muitas das vezes nós comparamos essa frase se relacionando, falando de um anjo enviado por Deus. Então as pessoas, elas conjecturavam que João poderia ser um anjo, pela popularidade que João tinha. Tal feito que quando João estava começando o seu ministério, exercendo o seu ministério, a Bíblia vai dizer que muitos seguidores o acompanhavam. E a Bíblia vai dizer que João, ele ensinava aos seus discípulos, e ele dava testemunho, diz a Bíblia, que ele dava testemunho daquele que viria após ele. Então, quando nós vamos analisar a vida de uma pessoa, de alguém que é enviado de Deus, que é esperado por uma grande população, e que essa pessoa vingou e que agora ele se tornou uma realidade no meio do povo, e que agora ele está batizando, e que agora ele está preparando um povo para que esse que vem após ele, mas que ele vai dizer que é antes dele. Fica meio confuso de nós entendermos, ele dizer que é alguém que veio após ele, mas é primeiro do que ele. Já viu aquela coisa, aquele comportamento nosso, de que muitas das vezes nós estamos achando que estamos no caminho certo? E chegam algumas pessoas e batem no nosso ombro, chegam algumas pessoas que nós puxamos a cadeira para bater um papo, e elas começam a nos enaltecer. E aquele orgulho invade o interior do nosso coração, da nossa mente, ao ponto de nós esquecermos qual é o propósito. Meu Deus. Ao ponto de nós esquecermos
qual é o motivo. Ao ponto de nós não darmos ênfase qual é a nossa missão. E João vai deixar bem claro que a missão dele é o quê? É preparar o caminho. João está dizendo que ele é o quê? O precursor. Ele não é a figura principal. E você, quem é nos dias de hoje? Meu Deus. É o precursor? Ou será que estamos querendo ser a figura principal? Meu Deus. Mas de que maneira? Esse trabalho é meu. Não, eu prego melhor. A minha fala foi melhor. Só está de pé porque eu estendi as mãos. Meu Pai. Não vai a lugar nenhum se não for através das minhas orientações. Jesus dos crentes. Não conquista se eu não profetizar da sua vida. É forte. Existem pessoas que elas estão perdendo o foco. Qual é o motivo de estar aqui? E muitas das vezes vamos achar que nós pregamos isso é porque a graça do Senhor ela nos basta. E é porque a graça do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. Então nós vamos achar que o que está acontecendo no momento de nossa vida é porque a graça do Senhor tem se manifestado em nossa vida. É aí que está morando o erro. É aí que nós temos nos enganado. É aí que nós temos cometido deleite com aquilo que o Senhor tem nos apresentado como propósito para mim e para a sua vida. Não é desse jeito, meu irmão. Não é desse jeito, meu irmão. Estamos nos enveredando por um caminho que talvez não vai ter volta. E o povo que estava ao redor de João, eles estavam assim. Né? Eles estavam envaidecidos com o que estava acontecendo, com o que eles estavam vendo. E quando nós vamos analisar um pouco sobre esse povo, eles eram um povo orgulhoso. Eles eram o tipo de povo que achava que eles eram melhor, que só eles poderiam, que só eles faziam. Mas quando nós vamos analisar, e eu gosto também de entrar lá no texto, assim minha esposa ela me ensina, né? Eu aprendi isso com ela, porque ela lê a Bíblia e ela gosta de entrar, de viver aquilo. Ainda que a gente sabe que não foi escrito pra gente, né? Mas nós tomamos posse ainda disso. Oh, Pai! E quando nós vamos entrar no texto, eu quero conjecturar que eles estavam achando que eles eram os donos do bambambam da hora. Que só ele, aquele grupinho de João, poderia realizar as coisas. Mas a Bíblia vai dizer que esse tipo de vaidade, esse tipo de comportamento, ele não vinha de João. Ele não vinha dos discípulos, ele não vinha daquele que os orientava. Então entendo eu que mesmo com a orientação, o coração deles estava nas coisas do momento, naquilo que eles estavam vendo no momento. Mas o seu líder, ele sabia, ele entendia que não era por ele. Ele sabia, ele entendia que se fosse depender dele, nada daquilo que estava acontecendo, aconteceria. Aquilo só estava sendo realizado porque existia um propósito. E qual era o propósito? O propósito era a manifestação do ministério do nosso Senhor. Graças a Deus. E quando nós vamos ver, e eu vejo um lado de humildade, daquilo que nós temos falado nessa campanha, é que nesse próprio Evangelho, seu capítulo 2, verso 4, a Bíblia vai dizer que estava Jesus com a sua família. E certa feita, acaba o vinho de um casamento que ele foi convidado. E a Bíblia vai dizer que ele estava com sua mãe, e nós sabemos que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia vai dizer que a mãe dele pede para que ele transformasse a água em vinho. E o que ele vai dizer? Mulher, ainda não é chegado.
Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que o nosso mestre, aquele que deu a sua vida por mim e por você, para que nós hoje viéssemos estar aqui, às vezes até mesmo com esse orgulho dentro do nosso coração, ele foi humilde ao ponto de reconhecer que não era dele, não era por ele, tinha que seguir um cronograma, tinha que seguir um propósito. Aleluia. E muitos de nós, irmãos, estamos pulando etapa. Estamos querendo ser alguém que o Senhor não nos chamou para ser. Ou muitas das vezes estamos nos fazendo de alguém que nós não somos. Ou muitas das vezes estamos querendo ser alguém que o povo lá de fora nos clama para que nós venhamos ser. Sabe assim como isso? Ajuda. Muitas das vezes queremos ser alguém que o Senhor não nos chamou para ser. Queremos viver um ministério que não é nosso. Queremos viver uma vida que é de ouro. E com isso, irmão, o propósito de Deus em cumprir algo em nossa vida vai ficando de lado. Meu Pai. Porque eu quero realizar uma obra que o pastor Henrique realizar. A Ana quer fazer algo que é para Vera fazer. Ei, irmão, manda na sua cabeça. E o Senhor tem falado muito comigo durante esses dias. Não sou eu, mas é Ele. Não é você, é Ele. Não é o que você quer, são os propósitos que eu quero dele. Eu falei com Deus assim: Senhor, eu não estou bem, Senhor. Porque eu projetei para empregar, pastor, chegar aqui e entregar uma palavra de tentar fazer vocês pular, sabe? Tipo o nosso irmão Chico Gomes. Eu falei, vou pegar aquela vibe do Alexandre. E o Senhor falou comigo assim: é isso que você está vivendo? Estamos querendo pregar sobre a vida das pessoas, mas não estamos orando dentro da nossa casa. Estamos querendo botar a mão na cabeça de algumas pessoas, mas quando chegamos em casa, O poder do teu nome, Deus. é só misericórdia. Estamos ansiando em administrar uma obra, se nós não estamos conseguindo administrar bem a nossa vida. E eu comecei a questionar o Senhor, pastor. Senhor, olha o que o Senhor tem feito sobre a minha vida. Será que eu estou enganado com isso? Isso trouxe uma dúvida. E essa dúvida, eu acho que muitos de vocês também. E essa dúvida, eu sei que eu deveria ter falado um pouco antes, pastor, me chama a atenção. Mas eu sei que essa dúvida, ela se tornou o tema dessa minha mensagem. Aleluia. Eu queria ler para vocês esse tema. Aleluia. Deus que pode tudo. Pega isso aí, irmãos. O tema da mensagem é: quem eu sou diante da sua presença. O texto da campanha vai dizer que essa presença, ela nos abençoa. E quando nós vamos ver a postura de Davi, ele se alegrou com aquilo. Mas de fato, o que é que nós temos sido diante dessa presença? Você está sentindo a presença do Senhor aqui agora, irmãos? Amém. Não parece? Você está sentindo a presença do Senhor aqui agora, irmãos? O Senhor nos chama a estar na sua presença. O Senhor levanta um homem de Deus, um líder, e esse líder pega na sua mão, esse líder ele tem uma paciência de te orientar, e esse líder, por muitas vezes que você fraquejou, por muitas vezes que você
ficou de cabeça baixa, ele disse: aí, levanta essa cabeça e levanta. E cadê a sua postura diante dessa presença? Porque muitas das vezes essa presença ela está no local, no ambiente onde nós estamos, mas nós não tomamos posse desta presença. Deus usa o pastor, Deus usa o presbítero do louvor, Deus usa a missionária, e nós estamos sentados e ouvimos e vamos sair daquela porta do mesmo jeito. Se não falou comigo, não recebo. Se eu não me arrepiei, não é de Deus. Quem disse que o mover de Deus ele tem que causar arrepio nos seus braços? O mover de Deus, a postura de Deus sobre manifestar dentro da sua vida, ela tem que reagir algo dentro do seu coração. Aleluia. Ela tem que estremecer a sua carne, ao ponto de você reconhecer: eu não sou digno. Tu sabe bem. Eu não sou digno. Aleluia. Eu estava questionando algo com Deus. E eu falei assim: 2021 foi um ano muito bom para mim. Trabalho. E foi um ano onde eu disse de fato para o Senhor: eis-me aqui. E o Senhor me levantou. Eu sei que tem algumas testemunhas. Mas existem testemunhas que muitas das vezes ela vê o Luciano, o presbítero Luciano, fazer algo. E elas muitas das vezes acreditam naquilo que ele está fazendo. E elas apostam muitas coisas naquilo que ele está fazendo. E depositam muitas coisas naquilo que ele está fazendo. Quando de fato a palavra do Senhor vai com um estrangeiro, esse presbítero vai dizer que ele não faz nada. O povo estava assim, porque João Batista ele era alguém diferente. Já viram, de repente vocês olham aqui no culto e você vê, tantas vezes nós vemos o nosso pastor ministrando uma palavra poderosa, e às vezes nós achamos, nós nos orgulhamos e nós dizemos assim: ele é o cara. Quantas das vezes eu não peguei a minha esposa, a gente conversando, ela falou assim: ele é chato. Chato que eu digo na questão de estudo, de inteligência e sabedoria. Ela dá esse tipo de testemunho de casa. E o Senhor vem falando comigo: não é dele? Aleluia. Se eu fez eu reconhecer como discípulo dele que não é dele, ele simplesmente está exercendo aquilo que o Senhor deu a ele como ferramenta para me fazer entender o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu questionei ao Senhor assim: Senhor, no ano de 2022 eu fui desligado da empresa. E eu estava me martirizando pelo que eu fiz. E aqui também eu gosto de dizer assim. Foi uma sexta-feira que eu estava radiante em fazer um público lá da Emanuel. Foi a época de junho, época de caipira, essas coisas. E eu sei que estava muito próximo da nossa festividade, e eu estava muito atarefado, eu estava muito vidrado naquilo. Eu queria realizar, eu queria fazer um de melhor. E eu olhava para o lado, eu não via muitas ferramentas. E eu entendia que eu não poderia jogar, sobrecarregar alguns irmãos de algo que eu queria realizar. E uma sexta-feira daquele ano, daquele mês, eu decidi no meu coração assim: eu só tenho essa sexta-feira para me fazer isso. Não, era uma sexta-feira que era um dia de trabalho, mas que não era trabalho.
Era para se reunir, ir lá com chapéu de palha, botar uma camisa quadriculada e participar lá de uma festa, um bate-papo, comer paçoca, amendoim, sei lá. E eu decidi, naquele dia, ir para a madeireira ali da Rua da Feira, comprar as tábuas. E aí eu falei pro cara assim, pô, posso ir? Eu falei, não, só pode retirar sexta. E eu peguei a Kombi, de Jacob, e eu decidi não ir trabalhar. Eu tinha essa opção que eles me deixaram para ficar de nome. Mas eu falei, eu vou ficar com a música aqui no curso. Tudo bem que os colegas conversam, mas com uns assuntos que não me agradam. Eu decidi fazer algo em prol do reino. Eu fui comprar aquelas madeiras, eu botei tudo na Kombi e deixei lá e vim lá. Mas é engraçado que quando eu estava no presbítero Rafael tirando as tábuas de dentro da Kombi, o meu telefone tocou. E era por volta mais ou menos de quase 5 horas da tarde, eu fui atender, era auxiliar de RH lá da empresa. E ela falou assim, Luciano, aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, não, por quê? Está todo mundo aqui e você não está por quê? Eu falei, cara, isso não é para mim. Ela falou assim, sério? Eu falei, não é só para ir fantasiar, você quer? Não, só isso. Eu falei, eu não curto essas coisas, eu sou muito galinho, sabe, aquele jeito velho que as pessoas falam que eu tenho. E eu não fui. Eu tenho quase certeza que aquilo ali foi a decisão de me mandar embora. E eu fiquei, depois de um tempo, eu fiquei assim, não, se eu abrir as portas, não vou. Com um currículo, que alguns amigos falam assim para mim, cara, eu queria estar com esse currículo para me embarcar. Eles estão querendo fazer um curso para embarcar, e cara, eu tenho tudo. E as portas não se abrem. E a porta se abriu, presbítero. Para quê? Para me voltar para a fibra. E eu falei assim, Senhor, eu não vou voltar. Eu não vou voltar porque eu vivi 7 anos na fibra. E por 7 anos eu negligenciei com o meu pastor. E eu disse, não dá, né, pastor? Não dá, eu estou trabalhando, saio tarde. E eu falei, não quero voltar para lá. Mas aí o meu coração ele se alegra em alguns momentos, eu digo, eu estou na sua dispensação, Senhor. E eu me ligo para algumas coisas, eu ligo meu carro, eu ligo o aplicativo, eu saio, daqui a pouco eu volto. E eu comecei a questionar, Senhor, eu não estou conseguindo trabalhar. Será que de fato, Senhor, eu estou no caminho, eu estou de fato na obediência, de fato eu estou no propósito? E o Senhor hoje falou comigo para que eu viesse descansar. E eu falei assim, Senhor, será que o Senhor pode abrir uma porta de emprego? E o Senhor, eu estava com o computador aberto, lendo alguns textos. E o Senhor me fez ler um texto que acabou comigo. E eu lendo esse texto, o texto falava assim, mais ou menos eu vou resumir. Mesmo com todo esse envolvimento, qual tem sido o teu tempo para mim? Qual tem sido a sua oração? Tem cultuado no lar? Quem é a sua prioridade? Porque a minha prioridade hoje estava sendo uma porta de emprego. Meu Deus! A minha prioridade hoje estava sendo comprar um outro carro, porque era mudar de ramo. E nada funciona. E
o Senhor, Ele falou comigo assim: vamos orar? Aleluia. E o Senhor falou: vamos orar? Sabe quando o Senhor te dá um tapa assim? Acordar? Eu vi que eu estava em falta com o Senhor. Meu Deus. E nós só vamos entender esse versículo que nós lemos. E vamos ler de novo. Verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu vou ler uns textos para vocês. Que esses versículos vai te fazer entender por que João ele falou isso. Meu Deus. Ministra, Senhor. Ministra. Que diz assim, verso 15, capítulo 1. João testificou dele, clamou dizendo: este era aquele a quem eu dizia: o que vem depois de mim e é antes de mim, porque foi o primeiro que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. O verso 26 diz assim: João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. E olha o que diz o verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, a quem vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados. A Bíblia vai dizer que esse cara, o próprio Deus é o testemunho dele. O próprio Deus na eternidade desceu a ele. Mas ele vai reconhecer que ele não é digno nem de desatar esse cara do nosso Deus. Quem sou eu e você diante da presença do Senhor? Queremos ser muita coisa, mas não estamos nos comportando como deveria. Falamos que queremos ser alguém na presença do Senhor, mas a cada dia nós nos afastamos dessa pessoa que o Senhor quer que nós venhamos ser. Porque não reconhecemos a nossa humildade, a nossa fragilidade de reconhecer que é poder na nossa vida. Quem sou eu e quem é você? Diante daquilo que Ele quer fazer, devemos nos comportar como João. Nós somos apenas pessoas. Existe uma multidão de gente que está confusa como aquele povo, como os discípulos de João. E João vai dizer assim: eu não vos enganei. João vai dar testemunho de quem era, de fato, quem era Jesus, e ele vai reconhecer a sua funcionalidade no reino.
queria que vocês orassem comigo. Se coloquem. Feche os seus olhos. Eu vou me ajudar nesta oração. Você disponibiliza que se realiza na sua vida. Nós vamos aprender que o ministério de Jesus de fato só começou a alavancar, a crescer, quando ele começou a O nosso mestre diminuiu. Ora, vai, ora. A palavra que veio ao meu coração é como se nós estivéssemos no meio do oceano, um barco quase que à deriva, e você já está há dias ali, acabou a comida, acabou a água, e a sensação que você tem é que agora é esperar a morte. É uma sensação de desespero, né? Mas eu quero que você entenda que os discípulos de João Batista queria que João Batista ocupasse um lugar que não é dele. E João deixou bem claro: eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que vem adiante dele. Porque o que é da terra fala das coisas da terra. O que é do céu, o que veio do céu é sobre todos. O que João Batista disse é: eu sei até onde eu posso ir. Eu sei o que eu posso fazer. Mas Ele é maior que eu. Eu quero orar. Reconheça que Ele é maior que você. Depois você escreve. Reconheça, Ele é maior do que eu. Ele é maior do que eu. Esse testemunho do Luciano vai de encontro à necessidade de muitas pessoas aqui. Porque a gente discipula, a gente faz gabinete, então a gente acaba tendo acesso à área de vida de algumas ovelhas. E às vezes a gente pensa que o que a gente vai compartilhar, que o que a gente está vivendo, não tem sentido, não tem razão. É como se estivéssemos sofrendo um sofrimento. Não, meu irmão. O sofrimento, quando você não sabe qual é o lugar de Deus na tua vida, o sofrimento te mata. Mas quando você sabe qual é o lugar de Deus na sua vida, o sofrimento te inspira. Você prega, você canta, você ora, você profetiza, e alguém olha e diz: mas de onde sai aquilo tudo? Não era para ele estar vazio, não era para ele estar sem inspiração alguma. Deus é a fonte da sua inspiração. Deus é a fonte do seu fervor. Deus é a fonte da sua alegria. Seu universo, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que essa revelação traga cura,
Que essa revelação traga certeza de que não estamos à deriva no meio do oceano. Nara, como Naragaça. Tu é o socorro que não chega antes, que chega na hora certa. Nara, Pachora, tu complica, descomplica, e depois nós entendemos por que tu complicou. Na realidade, tu queria fazer com que entendamos, com que entendêssemos que nós somos filhos, e filho ouve o pai e se submete aos comandos do pai. Como igreja, nos submetemos a essa estação em que o Senhor diz: desça para que eu apareça. Desça para que eu apareça. E nós já entendemos, Senhor, que quando nós descemos, o dinheiro aparece. Quando nós descemos, a porta de empresa se abre. Quando nós descemos, as nossas necessidades